Olá, querido, querida. Eu saúdo você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que você, seus familiares, aqueles a quem você ama, estejam bem. Espero que o seu coração esteja tranquilo. Espero que todo o aborrecimento da semana, todas as questões que você não conseguiu resolver, tudo aquilo que te incomoda, te entristece, possa ser deixado ao altar do Senhor, aos pés do Senhor, né? Entregue tudo para o Senhor, se renove nele. Posso dizer para você também que tive uma semana bem intensa. E hoje eu estou tentando me renovar no Senhor, por isso que eu estou te dando esse conselho, tá? Se renove no Senhor. Ele é a nossa graça, né? Ele que nos alivia, nos traz consolo, conforto, nos recupera, nos renova, né? Eu desejo de todo o coração, minha irmã, meu irmão, minha irmã, que você se renove no Senhor, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, entregamos a Ti o controle dessa lição, Pai. Que Tu mesmo fale, Espírito Santo de Deus, Pai. Que Tu me use, Pai, que chegue a mim, a cada irmão que vê essa lição, Senhor, a Tua palavra, Pai. Assim nós oramos, Senhor, em Teu nome. Amém. Lição 16, tá? Santificação, separados para Deus, né? Eu achei interessante, o autor é o pastor John Barnett, né, que também é o editor dessa revista tão grande, Salvação, né? E ele veio trazendo esse contexto de coisas importantes, necessárias ao nosso tempo para afirmar nossa fé. Estamos quase acabando essa revista, ela acaba no outro domingo, último domingo de maio, né? E hoje é a penúltima lição dessa revista, Santificação, Separados para Deus. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu tenho andado um pouco preocupada porque o tema santificação está vindo de uma forma assim muito intensa. Eu tenho recebido muita orientação sobre a santificação. Parece que é um período, me perdoe, eu vou dizer isso a partir das minhas experiências, que é um período que Deus tem falado tremendamente sobre santidade. Então, se você puder se aprofundar, se você quiser conversar sobre santificação com o irmão Ricardo, comigo, a gente está à disposição. É importante a gente trocar o que a gente não sabe, a gente entender um pouco mais do que Deus quer. Eu posso te dizer que, nesse tempo, Deus está nos exortando à santificação, tá? Pedro disse, sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então, nós precisamos entender, utilizar e caminhar com a santificação, tá? Então, na nossa revista de hoje aqui, que trata de santificação separados para Deus, diz assim, ó, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida, né? E o irmão também diz aqui que às vezes a gente vai a cultos, naquele tempo antes pandemia, né? Mas a gente vai a congresso, a gente assiste seminários, a gente sai de lá, faz um monte de voto, naquela hora ali a gente se compromete a um monte de coisa e às vezes no dia seguinte estávamos aí com o nosso velho homem ativo aí, voltando àquelas práticas que a gente já fazia, né? Então a nossa vida muitas vezes é um ciclo, né? E a santificação que Deus pede é que justamente a gente não viva nesse ciclo do pecado, sendo a nossa natureza pecada, a nossa origem pecadora. Nós temos que trabalhar contra essa origem humana para produzir frutos nesse tempo para Deus, a começar de nós, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, salvos em Cristo para produzir as boas obras, né? E as boas obras são vistas através de nós, também dentro do nosso processo salvífico, né? Então, irmão, foi muito interessante ter colocado isso aqui. Ele diz assim, ó, parte do problema é não compreendermos que a santificação faz parte da nossa salvação. Então, você não é salvo, você sem a santificação, você é salvo e no pacote a santificação está dentro, né? Então parte do problema é a gente não entender isso, ó. Já notamos que o maior problema do homem é o problema do pecado. É importante que vejamos que o pecado tem feito sobre nós, para que compreendamos a nossa
natureza da nossa salvação, né? Ou seja, pecado tem efeito duplo, né? Ele tanto nos tira do norte que Cristo quer, como ele faz com que a gente erre o nosso alvo. O nosso alvo é, dentro do nosso pacote de salvação, né? A santificação está dentro, a gente não vai exercitando o que Deus quer que a gente exerça. Percebe isso, irmãos? Percebe essa linha aí? Percebe essa linha de que você é salvo e você precisa se santificar porque você é separado por Deus para Deus te usar? Consegue compreender isso? Consegue? Pense sobre isso. Isso é importante você entender, porque a nossa santificação, ela tem a questão subjetiva e a questão objetiva. A objetiva é que, através da morte de Cristo na cruz, nós fomos justificados, já estudamos isso, né? A justificação, já estudamos aqui, e a gente precisa objetivamente mostrar que, se nós estamos com Cristo, há um novo formato na nossa vida, né? Há uma nova forma da gente ser visto, da gente se ver e da gente produzir as boas obras, né? E subjetivamente que o pecado ele tem aquele efeito interior lá na gente. Infelizmente a gente tem as duas naturezas, a velha e a nova, estão convivendo aí, né? A velha querendo levar a gente de volta para o mundão e a nova labutando firme aí para que a gente continue firme com Cristo, né? Então, Deus nos santifica para que a contaminação interior que existe em mim e você diminua, né? Aquela contaminação, aquele velho hábito de pecar, aquela coisa, né? Aquela coisa do pecado, aquilo que você não fazia, você não quer fazer mais, aquilo que você não pensava, você não quer pensar, aquilo que você pensava, você não quer pensar mais, né? Ele diz aqui, é muito importante que entendamos que justificação e santificação sempre andam juntas. Por quê? Porque você foi justificado por Deus e Deus quer que você seja santo, né? Sede santos como eu sou santo. Tanto está em Levítico como está em 1 Pedro. Não é novidade para você, eu tenho certeza, porque a gente já falou desses versículos aqui. Eu gostaria que você começasse a prestar atenção para você começar a exercitar essas questões, tá? As questões de se lembrar dos versículos, guardá-los, memorizá-los é importante. A gente já fez o exercício de treinar para evangelizar alguém lá atrás. É importante você ter alguns versículos guardados, uma palavra amiga para dar para o outro. E você está com o processo de santificação em andamento, é importante você guardar versículos, tá? O que é santidade? Santidade é um atributo de Deus, santidade é exigida pela lei de Deus. Quem é a lei de Deus? A sua Bíblia. A lei de Deus é a sua Bíblia, tá? Santidade é disponível pela graça de Deus, tá? Então, a gente sabe que a santidade é um atributo de Deus, ele é santo e quer que a gente seja santo. A santidade é exigida pela lei dele, pela Bíblia, né? A Bíblia não diz, veja como você é, mas ela diz, você precisa de santificação. Deus exige que sejamos santos. E o que Deus exige, ele não vai abrir mão, tá? Santidade é disponível pela graça de Deus. Irmãos, vamos resumir santidade aqui? Para ficar bem claro, com palavras bem simples. Santidade é você deixar de pensar o que você pensava, deixar de pecar o pecado que você pecava, você buscar pureza. Isso é santidade, tá? Isso é santidade, é você buscar pureza. O alvo de Deus é fazer com que o crente se torne como ele. Esse foi o objetivo da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1, 26. O autor da carta aos Hebreus, nós vamos ler no final aqui sobre a carta aos Hebreus, nos disciplina, diz assim, ó. Deus nos disciplina a fim de sermos participantes da sua santidade. Esta é a obra da graça de Deus em nossa vida. O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Em tudo. Então, Deus quer que sejamos santos. Então, a santidade é um atributo de Deus. A santidade é você querer não fazer o que você fazia antes, buscar a semelhança de Deus, tá? E ela é exigida por Deus,
né? Ela é exigida. Se ela é exigida, você tem que buscar o processo de santificação. Eu tenho que buscar o processo de santificação. Não adianta dizer, fulano tem que ser santo, Beltrano tem que ser santo, meu irmão fulano de tal tem que ser santo. Não, eu tenho que ser santa, porque Deus quer, tá? 2 conceitos de santificação. Um dos conceitos de santificação é a separação e outro é de semelhança. A separação é porque Deus separa-nos, né? Aqui, se você for ler esse material que a gente envia para vocês, ele diz que Deus separou algumas coisas aqui no Antigo Testamento, como separou o sábado para adoração, como separou o templo, como separou Adão, né? Para ser um levita com seus filhos, e como separou o povo de Deus, né? Que somos nós, né? A doutrina da santificação não é algo negativo, mas sim positivo. Separação por Deus para Deus. É isso que Deus quer. Que você Ele te separou e Ele quer que você seja santo para Ele. A santificação não é ser um santarrão. Anda por aí e as pessoas, não, todos estão vendo que eu sou um homem santificado. Não, não é assim santificação. Santificação é algo muito sério exigido por Deus. Lembre-se disso, tá? É muito sério, tá bom? E tem o conceito de semelhança. Quando recebemos a Cristo como Salvador, tornamos filhos de Deus. Por isso devemos mostrar a semelhança da nossa família, né? Se Deus é santo, nós o aceitamos no nosso coração, né? Aceitamos Jesus no nosso coração, nós temos que mostrar essa semelhança. E aí tem aqui, ó, santificação não é um catálogo de coisas que não devemos fazer, tá? Vamos ter cuidado naquilo que fazemos porque temos a natureza de Deus, suas feições, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não devemos entristecê-lo. Então, eu vou deixar umas perguntas aqui que o irmão John deixou, que eu meditei nelas e eu gostaria que você meditasse. Não quero ir àquele lugar porque não vai agradar a Deus. Se eu for ao cinema, posso comprar um bilhete para o nosso Senhor Jesus e levá-lo comigo? O meu mestre estaria satisfeito com aquela revista que eu compro? O Senhor estaria satisfeito com a novela que assisto? Né? Então fica essas perguntas aí, isso é um processo de santificação. Os meus atos demonstram se eu estou sendo santa ou debaixo de onde ninguém me vê. Eu estou aplicando aí coisas que não agradam ao Senhor, né? A gente precisa se perguntar. Ser santo é ser separado para Deus e para o que agrada a Deus, não é o que nos agrada, porque o que nos agrada tem a ver com pecado. E o pecado leva à morte, não gera vida, né? Pense sobre isso, tá? Meios de santificação. Nós somos santificados pelo sangue de Cristo, ou seja, uma posição eterna. Nós estamos salvos e a nossa salvação existe hoje e vai continuar na eternidade. Um meio de santificação é a aceitação a Jesus Cristo. Santificação pelo Espírito Santo, uma obra interna. Se você aceitou Jesus no seu coração, o Espírito Santo está dentro da sua vida, tá? Ele está te guiando, te norteando, né? Vai existir o trabalho que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. Muitas vezes você vai estar fazendo uma coisa errada e vem lá e Deus diz assim para você: tá errado isso, hein? Falou essa mentira aqui. Isso é do processo de santificação. Por quê? Porque Deus te desperta, o Espírito Santo está vivendo na tua vida e Deus acorda você para aquele erro que você está cometendo. Só que tem gente, me perdoe dizer, que ele está acostumado com tanta mentira que ele acredita na mentira que ele conta, né? Perdoe, meus irmãos, isso não é uma postura de cristão, tá? Isso não é a postura de quem está salvo em Cristo, tá? Tem que haver mudança, tem que haver diferença. Você era assim, hoje você está assim. Muda, tá? Não segue um caminho. Deus me entende, Deus me compreende. Não, Deus quer transformação na sua vida. Deus quer seriedade na sua vida. Não interessa em que idade você tem, tá bom? Por favor, preste atenção no que você está fazendo com a sua vida cristã, tá bom?
Santificação pela palavra de Deus, resultados externos. Ora, se Deus age internamente em você, o seu resultado externo você já foi justificado, você vai ter um trabalho progressivo, santificação progressiva é o que chamamos de santificação progressiva, né? Nós vamos melhorar, né? Nosso comportamento vai ser melhor, as nossas atitudes serão melhores, né? A gente vai ter melhores condições de mostrar que a gente faz a diferença nesse mundo, porque a gente é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, né? Irmãos, é uma época muito difícil, tá? É uma época muito difícil e você precisa se santificar cada vez mais para você enfrentar os intempéries da vida que virão pela frente, tá? Eu quero te encorajar a te santificar, porque cada vez que você se santifica, se separa para Deus, melhora o seu comportamento, melhora as coisas que você faz, Deus se agrada e mais Ele te dá força e mais Ele te motiva, e mais Ele te impulsiona e você vai melhorar, você vai ser menos impactado, tá? Pelos agentes externos que estão aí influenciando a sua vida, tá? Pode acreditar nisso. A conclusão do meu irmão John diz assim: quando a santificação será completa? Uma pergunta, quando? Quando Deus começa algo na vida do crente, Ele sempre completa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Tudo vai acontecer na hora da nossa glorificação quando Cristo voltar, a fim de que seja o nosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Oh glória! Olha que palavra animadora! Tudo vai se completar quando Cristo voltar, né? A obra salvífica em nós vai se completar. Somos justificados. Nosso processo de santificação começou, está em decorrência e vai se completar com a vinda de Cristo, né? O processo será completo. É difícil para você entender? Eu creio que não. Se você ficou com dúvida, fale conosco. A gente está disposto a conversar. A gente pode fazer um vídeo aqui uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, né? A gente pode conversar um pouco. Não fica com dúvida não, tá? Não faz essa lição por fazer, para cumprir tabelinha de nada, quadradinho de nada. Antes de começar, ore. Preste atenção, pegue a sua Bíblia, pegue essa lição. Se você não está vendo ela bem, você pode clicar na imagem e fazer assim, ela abre, tá? Ela aumenta para você ler melhor, tá? E eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12, que fala vivendo para agradar a Deus no processo de santificação, tá? Quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou para a santidade, não para a impureza. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Isso era a carta de Paulo aos Tessalonicenses. É a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar
com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ô glória! Amém! Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana maravilhosa, gostosa, abençoada por Deus, que você entenda que você é salvo, justificado, remido e lavado no sangue de Jesus e o seu processo de santificação está a toda 1000 por hora, tá bom? Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã. Deus abençoe você, uma ótima semana, tá? Fica na paz.